Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do nosso Zona 2 Cast. Hoje com uma convidada muito especial, triatleta, né, Igor? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam e ativem as notificações do nosso canal do YouTube para você estar sempre recebendo as nossas atualizações. Então, Igor, faça a apresentação da nossa convidada aí. Pois é, Afonso, uma pessoa muito especial e vai quebrar alguns paradigmas nossos, tirar várias dúvidas, né? Dúvidas de triatletas, de pessoas comuns. E esportes e endurance em geral, né, Igor? Em geral. Ela é triatleta, como você já disse, nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Nossa amiga, colega de esporte, Rafaela Cabral. Tudo Seja bom, bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui, né? Finalmente chegou minha vez, eu estava ansiosa esperando. Mas é isso mesmo, né? Além de nutricionista, eu fui abraçada pelo esporte, acabei me envolvendo. Comecei na corrida e amo o triatlon. Falo que para mim não é treino, é um prazer, é válvula de escape, é onde eu deixo todas ali, estresse, tudo ali. O treino ele já faz parte do meu dia, né, do dia a dia. E é muito bom você trabalhar com o que você gosta. E eu tenho essa oportunidade de trabalhar com esporte de endurance, que é realmente o que eu gosto, é a minha paixão. Poxa, que legal. Mas assim, doutora, primeiro, né, se apresente. Quem é a doutora Rafaela Cabral? Então, Rafaela Cabral é nutricionista há 21 anos, especialista em nutrição esportiva, fisiologista do exercício. Eu fui fazer fisiologia do exercício exatamente para isso. Porque quando eu entrei e fiz a nutrição esportiva, eu entendi que eu sabia o que era o whey protein, eu sabia que era a creatina, mas eu não entendia do esporte. Então, eu sempre uso isso, até quando eu faço palestras, tudo isso. Você prescrever creatina ou whey protein, qualquer suplemento, não te faz nutricionista esportivo. Você só é nutricionista esportivo quando você entende do exercício, quando você entende do esporte. E aí eu fui fazer a fisiologia do exercício para entender, né, a que minuto eu prescreveria, quando, e cada tipo de esporte tem sua demanda, necessidade diferenciada, né? Alguns a gente tem uma necessidade de carboidrato muito maior, outras de proteína. Então, eu tinha que entender como é que isso funcionava para poder aplicar a nutrição esportiva. Então, imagina isso. Cada vez você vai se apaixonando mais, você vai conhecendo. Fui conhecendo esportes que eu nem imaginava que existiam. E é muito gostoso trabalhar com isso. Afonso, só para uma curiosidade aqui. Minha primeira prova, aquela primeira prova que a gente se encontrou lá na Ponta Negra. Sim, lembrei. Enfim, quem me puxou na bike foi ela. Olha aí, ó. Eu dei roda pro Igor. Eu morri. Uma frase que eu... Mas como, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu olhei pra trás e falei, bora revezar. Ele disse, eu não consigo. Pode ir. Aí ele vai que eu... Aí eu falei, não, tu já foi até agora, bora junto. No final foi muito engraçado. Isso daí foi verdade. Mas eu falei assim... Foi o meu começo no esporte. Bem depois, foi bem interessante tocar nesse ponto, que assim, uns 4 ou 5 meses depois, eu encontrei o Igor pedalando. E ele era outra pessoa no pedal. E sabe aquele orgulho? Puxa, olha que legal. Outra pessoa, já um pedal bem forte, bem bacana. Ver a tua evolução foi bem bacana. Pô, obrigado. E a gente espera evoluir bastante nisso. E como é que começou, doutor? Também essa parte da nutrição, mas no esporte, como é que a doutora Rafaela Cabral iniciou no esporte? Isso começando lá atrás, foi desde criança, já praticou algum esporte, até chegar no triatlon, como é que foi? Vocês vão rir, mas eu era uma pessoa extremamente sedentária. Tive minha fase de adolescência, jovem, né? Fiz muita dança, balé, estava ali envolvida no esporte, mas tive uma fase, que eu digo, uma fase negra, passei um tempo bem sedentário. Mas quando eu fui fazer a nutrição, eu queria fazer nutrição voltada para o esporte. Eu comecei a faculdade com esse foco, e é engraçado que as pessoas, durante a faculdade, elas vão mudando o foco. Eu comecei e terminei com esse foco. Há 21 anos atrás, ninguém se falava de nutrição esportiva. As pessoas diziam que eu ia morrer de fome, né? Porque tu vai trabalhar onde, com quem? Nossa. Né? Eu acho que, Afonso, lembra, as corridas aqui não tinham 200, 300 pessoas. Ainda mais em Manaus, né? Falar em chip, que chip, cada um por si, seguia lá, se tu te perder, tinha um cara anotando lá, o primeiro a chegar, primeiro a chegar pelo número, entendeu? Então era mais ou menos assim. E eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar, e eu vou atrás, e fui atrás realmente disso. Era uma coisa assim, eu não sei por que veio, eu acho que eu falo que está lá no DNA já, aquilo que eu queria fazer isso, e graças a Deus eu consegui fazer isso. Mas eu tive uma fase da vida bem sedentária. Tanto é que eu encontro amigas dessa fase, ela fala assim, Rafaela, ninguém acredita que uma pessoa que dormia 12 horas por dia, acorda 4 horas da manhã com essa disposição. Eu falei, tudo é fase, passa. Se eu conseguir, né, todo mundo consegue. Então, você já iniciou no esporte no triatlon? Assim, não. Claro, teve a
parte da dança, né? Balé Isso. e já... Quando eu voltei musculação, fiz musculação, aqueles vai e volta, né? Na verdade, eu sempre falo que a musculação, ela não é um esporte, na verdade, ela é um exercício obrigatório. Ela é um mal necessário. Todas as modalidades têm que fazer isso. Interessante. A gente pensa isso em qualidade de vida quando se fala da musculação. Né? É a caderneta de poupança para ganho muscular. Quando a gente pensa em longevidade. Qualidade e longevidade também, né? Exatamente. Quando você pensa em longevidade, a tua caderneta de poupança é músculo. E você colhe desde cedo para lá. Você ter autonomia, né? Você conseguir andar, fazer suas coisas. Porque quando você perde a tua autonomia, né? Você perde, né, a tua vida. Você depende da outra pessoa para tudo. Então, a gente vê muito isso nos idosos. Eles começam a perder, né, memória, tudo isso, quando eles começam a perder a autonomia. E eu falo, quando o paciente vai lá, eu falei, vamos fazer a caderneta de poupança? Vamos começar a fazer um músculo? Aí, eu não gosto da musculação. Eu falei, vai com ódio, mas vai. O ódio é teu pré-treino, vai lá. Mas é necessário, é base de tudo, esporte, né? Quando a gente fala em esporte, a gente pensa em fortalecimento. Então, a musculação está presente. Tem que fazer em qualquer esporte. Então, o início do esporte foi assim, foi na musculação, Na musculação. Né? E como mas é que sempre foi? pensando na estética. Como entendi. A gente pensa na estética, né? Entendi. E aí, fui para a corrida, comecei a correr. E engraçado que eu dizia assim, eu não consigo correr, meu joelho dói. Claro que o joelho dói, não estava acostumado. E aí um personal meu, gente finíssima, falou, bora, Rafaela, todo mundo consegue, vamos devagar. E a gente começou a correr. E aí aquela endorfina que todo mundo fala, eu senti. Eu falei, eu gosto disso. E aí eu fui para a corrida e trabalhando... Corrida de rua, né? De rua, né? E trabalhando com um triatlon, com um triatleta, começa, vamos pedalar. Vamos pedalar. Mas eu nadei no passado. Fiz natação há muito tempo. Na verdade, era um treinamento bem difícil, na verdade. Naquela época você amava e como o treinamento era muito pesado, chegava uma época que você começava a odiar. Né? Eu passei por essa fase. Não, eu falei, tem né? Na que fica natação, saturado, né? Você satura. Infelizmente tem esse problema. problema. E eu passei por essa fase de odiar de tudo. Tanto é que foi a última coisa que eu pratiquei foi a natação, exatamente por esse bloqueio. Não gosto. Mulher já tem um problema do cabelo. É verdade, né? De tudo isso. Então foi a última coisa. Mas aí fui para bike, gente, eu me apaixonei, achei que eu não ia me apaixonar. Vou pedalar porque tem que pedalar para fazer o triatlo. Me apaixonei também. E aí o último a entrar foi a natação mesmo. Né? Confesso que é o medo do rio também, né? Mas, e aí acabei, eu falo assim, você pergunta se gosta de fazer prova, eu gosto de treinar, eu gosto do ambiente de treino, eu gosto daquela vibe de estar todo mundo ali, eu gosto dos treinos. Falo que a prova, na verdade, é oba-oba, é consequência, vamos ver como é que eu tô, né? Brincar. Mas eu gosto da rotina de treino, eu gosto de acordar para treinar, eu gosto daquele ambiente de treino. Legal. Aí, e depois da corrida de rua, então, começou a pedalar. Né? Acho que até por influência de paciente, né? De paciente, das amigas, né? Bora, vamos lá. E o engraçado, assim, pedalava ali na Ponta Negra, o primeiro pedal, inauguraram a ponte. Vamos para o outro lado, a pessoa não sabia nem pedalar direito. Vamos, e fui. Me arrependi até hoje, o que eu fui fazer lá. Mas é muito gostoso, depois que você pega esse ritmo, né? Que você se apaixona. Não tem como não se apaixonar. É verdade. Né? Pelo triatlo, isso é uma grande. Tanto é que o paciente fala, eu queria fazer. Eu falei, não vá. Não vá. Isso é uma cachaça na vida da gente. Você começa a gastar muito, tá disposto a isso, porque não tem ali, não sai. Entrou, não sai mais, né? É verdade. E primeira prova de triatlo, como é que foi? Agora eu vou fazer uma prova, tô treinando, como é que foi? Na verdade, foram os sprints. Eu até demorei para fazer prova longa, né? Eu sempre estava envolvida em trabalhar para os outros, né? Sempre era aquela de... eu falo que onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, eu estava sempre trabalhando, eu estava no ciclo com outras pessoas e eu nunca tinha tempo para mim. Então, eu sempre fazia as provas curtas, né? Os sprints, as provinhas pequenas, eu estava lá. E chegou um dia que eu falei, não, eu tenho que ir. Na verdade, minta, nem fui eu, fui meio covarde, né? As amigas me induziram, né? O Tupinambá, eu conto essa história até hoje, que o Tupinambá ficou no telefone, vai, te inscreve. Aí eu caí na internet, ele, não, bora, reinicia. Foi na pressão e assim que aconteceu, e qual foi essa prova, essa primeira prova? Foi São Paulo, foi 70.3 São Paulo. Isso. Foi a primeira prova já de média, longa distância? Isso, já. E que teve um sofrimento mais. Teve umas particularidades. Se não tiver drama, não é a Rafaela, né? Mas assim,
muito bom, até isso, que é engraçado, todo sofrimento, ele leva a te fortalecer, é muito engraçado isso, né? Eu falo que quando você treina para longas distâncias, você cria um fortalecimento mental muito grande, porque dói, porque cansa, você abre mão de muita coisa, então você acaba ficando bem fortalecido, né? Quando você, qualquer coisa, qualquer desafio da tua vida, tu lembra, pô, eu já corri com o dedo quebrado, cara. Isso aí não é nada. Eu já fiz isso, então você acaba lembrando de todo o sofrimento que você passa e que é gratificante, que aquilo acaba sendo pequeno. Então, eu acho muito legal isso, que as provas, né, eu falo que o triatleta, quando ele leva a sério mesmo o treinamento, tudo isso, fortalece mentalmente ele. Né? Ele acaba ficando mais resistente à dor, a esses problemas todos. Você acaba ficando mais resistente. Isso também é outro fator legal. Né? Eu sempre falo que a corrida, o triatlo é minha válvula de escape. Os psicólogos não ouçam, eu brinco que eu não pago terapia, eu compro um par de tênis, né? Mas ajuda bastante, né? Você, quando está ansioso, qualquer coisa, vai treinar que passa. Eu falo isso daí, né? Vai treinar que passa. Eu falo em casa isso, eu falo, amor, é o seguinte... É tua filosofia essa aí, eu né? preciso dar uma extravasada. Aí ela, não, então vai. Aí Não, se eu te contar que até casamento melhora. Porque toda aquela... Eu já chego em casa às vezes e digo, eu vou correr. Meu marido vai. A minha esposa é né? a mesma coisa. Às vezes dá 7, 8 horas da noite, já tá todo mundo dormindo, ela bota o tênis, agora eu vou correr. Eu falei, vai. Porque alivia muita tensão, né? Querendo ou não, a mulher, a pressão é maior, é casa, filho, trabalho, mulher que trabalha fora, tem essa pressão. Então, ter essa válvula de escape é muito gostoso. E sem contar que, assim, quando você está envolvido no esporte, tem a parte social, né? Você faz grandes amigos. Hoje, meus grandes amigos estão ali também inseridos no esporte. Então, é bem legal isso, né? Que tem essa parte social também. Eu acho que o esporte, ele molda, né? Tem esse poder de moldar as pessoas, né? A rotina das pessoas. E é sempre para melhor, né, cara? Nunca vi alguém dizendo assim que o esporte mudou para uma coisa ruim, enfim. É sempre para melhor. É bem parecido contigo, né, Igor? Essa questão de válvula de escape, eu acho que a maioria das vezes tu sai, cara, eu vou agora, eu vou o horário que dá e tá sol, é 3 horas da tarde. O pessoal me chama de louco, né? Porque eu não tenho muito esse discernimento, não. Eu deu à vontade, meio-dia. Mas se você conversar com algumas pessoas, né? De corrida, corredores de longa distância, triatletas, sempre tem uma história ali por trás, né? Obesidade, depressão, ansiedade, tem sempre ali alguma coisa envolvida, né? Por conta disso, e acaba sendo exatamente isso, essa válvula de escape. Às vezes entra porque, eu vi o fulano, mas quando está lá dentro, descobre isso, né? Que acalma, que dá aquela sensação de alívio, né? Tem aquela liberação de endorfina, é viciante também, é bem bacana. Vamos falar um pouquinho agora. Na primeira prova, né? Acho que não falou ainda. Teve um perrengue aí, né, doutora? Teve um perrengue aqui. A gente descobre coisas durante isso. Não, mas como é que foi primeiro, assim, o ciclo de treinamento e a prova propriamente dita, assim, dessa primeira prova de triatlo? Vamos lá. Meu ciclo de treinamento foi o ano? Bem dramático, porque eu me inscrevi na prova em 2020. Eu me inscrevi em fevereiro, final de fevereiro, começou o surto de Covid, e aí fecha tudo para o treinamento. Aí tinha aquelas vai voltar, vai ter a prova. Eu falei que foi o ciclo mais longo, tinha que ser o meu, né? Que foram 2 anos para uma prova. E volta. Mas foi uma surpresa para mim saber agora, descobrir que foi o São Paulo foi o seu primeiro. Foi o primeiro. Eu jurava que já tinha outros, né? Porque assim, você é tão envolvida dentro do esporte que a impressão que me passa é que você já fiz tem isso na muito rotina com os outros, né? Não, já fiz bastante prova com os outros. Mas já tiveram os sprints do Olímpico antes, né? Já fiz antes. E muita corrida, né? Minha maratona bastante, provas de 10, bastante. A corrida era o que eu mais acabava fazendo, porque era aquele que eu tinha mais tempo para fazer, né? A gente acabava estando mais ali, era mais prático, né? No dia a dia. Então, seu ciclo aí do 70x demorou bastante tempo, 2 anos de deu para se preparar bem. Mais ou menos, porque você começava o ciclo, treinava, fecha tudo, para. E aí fica dentro de casa, cancela a prova. Aí, não, vai ter de novo. Aí volta a treinar.
para, não Tira vai ter... casaco, bota casaco. Mais ou menos isso. Foi o que aconteceu em 2 anos. Aí, Ponta Negra fechada, não dá para treinar natação, não dá para correr, tá entendendo? E aí, treino escondido, vai para outro lado da ponte. Clandestino, gente, né? né? Clandestino. Dá um jeito, é clandestino. A gente tem um grupo até de clandestinos, que a olha gente aí, treinava escondido, para poder fazer. Aí, não vai ter. E nessa, foram 2 anos assim, vai, volta. E aí, 2022, vai ter a prova, vamos treinar, voltei sério, tudo isso. E aí comecei o ciclo de treino, tudo ok, tudo encaixando direitinho. Uma perguntinha, falando de ciclo de treino também. Existe diferença de ciclo de homem e mulher? Ou eles seguem a mesma linha? Tem alguma diferenciação? Na verdade, assim, basicamente o volume é o mesmo, né, de treino. Acho que o desenvolvimento do homem acaba sendo, né, às vezes maior, né? O homem ele tem mais velocidade. Você vê que as mulheres estão andando, tem muita mulher dando banho. Teve uma que fez sub-4 agora, né? Pois é. 70.3 isso, aí, de Fortaleza. Isso. Foi absurdo, né? Exatamente. Eu olhei ela, assim, o biotipo dela não é daquelas Podia ser eu, olha aí. Eu falei, cara, eu tenho chance no Podia esporte. ser eu. O cara que ganhou agora o da Alemanha em Frankfurt, né? Eu falei, Já foi cara, campeão eu tenho olímpico, já foi tenho campeão de chance, eu tenho Olha chance. Mas aí, nós o temos interessante chance. é que eu fiquei impressionado foi com a Ana Augusta, com aquele pedal dela que ela fez em Fortaleza. Ela fez um pedal absurdo. Em Fortaleza, que é um pedal difícil, né? Então, Ela fez um pedal absurdo. Então o ciclo, assim, até que quando passou um pouco a pandemia, ele acabou encaixando. Encaixou. E foi Aí até foi, quando né? e como é que foi a prova? aí vamos lá, foram 6 meses, assim, de treino, né? Quando chega ali os 3, 4 últimos meses, ali é bem intenso, bem pesado. A gente já fica doido que a prova aconteça, você já está Você cansado. não aguenta mais. E nesse meio tempo tem que trabalhar, tem família, né? Era muito bom se a gente vivesse só do esporte, né? E tem trabalho. Foi bem cansativo, mas foi muito gostoso. Foi muito bom. Eu fiz o ciclo entre amigos, né? Minhas amigas estavam fazendo junto, fizemos as provas juntos. Então foi bem legal, porque a parceria estava junto, estava treinando, bacana. Foi gostoso. Apesar de todo o sofrimento da prova, eu digo que eu tenho assim momentos maravilhosos. Foi muito gostoso. A experiência valeu muito e eu quero voltar e fazer E o que é direitinho. que aconteceu na prova? isso Fala que pra é- gente. Eu fraturei 2 dedos Eu no fiquei meio da sabendo por alto, assim, mas assim, foi no meio da começo prova, não? na verdade, assim, foi com 5 quilômetros de corrida, né? Eu tinha um neuroma de Morton no pé e eu não sabia, gente. Isso é lugar de descobrir no meio de uma prova. Na meia Então, maratona. toda aquela coisa, né? Foi aquela sucessão de erros pela ignorância, por não saber. Eu estava com tênis de placa, como se fosse mudar alguma coisa. Mas a gente tenta, né? Então, tá. Apela pra todo lado. E aí o neuroma fica entre o 3º e o 4º metatarso na ponta, no pé, né? E a placa, ela impulsiona Justamente no nesse dedo ali, e foi aquela repetição, né, que causou as fraturas, né? Foram 2 fraturas no dedo. E assim mesmo eu falo, tá vendo como o esporte é? Eu continuei até o final, mesmo com as fraturas. Muita dor. Nossa, imagina. Choro, né? Ria depois do meu choro. Foi muita emoção, mas foi gostoso, tá entendendo? Eu falei dor, mas foi gostoso. Pela experiência, a gente sai mais fortalecida, com toda a dor. Em momento algum, eu pensava em parar. Entendeu? Eu pensava em parar, tem que terminar, vamos terminar. E eu pensei em voltar lá e fazer de São novo Paulo. inteira, né? Eu quero voltar Sem a dedo fazer. quebrado. Eu tenho essa parada também. Eu tenho uma meia maratona que eu fiz em Florianópolis, que foi a pior da minha vida. Eu cheguei, eles estavam desmontando as estruturas, quase não pego Ambulância veio atrás medalha. de ti, Não, foi? um negócio feio, ridículo. Mas é aquela história, o cara, não, tô safo, já sei o que é correr uma meia maratona, Terminei. já é minha nona, sei lá, alguma coisa assim. Vai dar certo. Vou tranquilo. Fiz a rota do cervejeiro e lá. Mano, tô nem aí. Vou curtir. Mano, nunca mais eu faço isso na minha vida. Aí eu falei, não, aprendi na dor. Falei, não faço mais isso. Aí eu voltei pra Florianópolis, mas aí eu falei, cara, vou pro desafio maior. Eu vou fazer o 70.3. Aí não teve a natação. Aí eu falei, já tem um compromisso maior, já vou fazer o full no que vem. Eu já ia estar. Agora eu vou buscar comigo, mais. é comigo. Parece que essa cidade está me desafiando, eu vou buscar lá. Então, mas eu sou muito adepto a essa situação, tipo assim, sempre ir buscar uma coisa maior e, pô, ficou uma coisinha meio em aberto. aqui. Fica atravessada. Tu não criou raiva. Não, eu criei amor. Eu tenho que ir lá buscar o que ficou faltando. Eu vou lá. Entendeu? Vou só consertar o pé que eu volto. E depois desse, aí voltou,
conseguiu superação, ótimo, mas e aí o pé? E a lesão? Ainda tá a lesão, né? Assim, a posição dele é meio chata para cirurgia, mas eu continuo fazendo prova. Eu tenho aventuras assim. Ano passado eu inventei de fazer a meia maratona em Bogotá. A altitude, a prova toda de subida. Eu falei que a gente fica com saudade de fazer prova aqui em Manaus, entendeu? E eu terminei a prova descalço, os 2 últimos quilômetros descalço. E as pessoas me perguntando se eu estava pagando promessa, porque eu estava descalço. Com tênis na mão. Aí eu falei, não, é dor e vamos embora. É isso que é legal, mas não desistir e superar. Mas é loucura, né? Se perguntar assim, se o meu paciente perguntar se ele pode fazer isso, eu não faça, não faça. Mas tem que estar lá, né? Vamos lá terminar. Tá, o Fabrício Lima, né? Que ele falou, caiu, quebrou tudo. Tudo aconteceu com Tudo ele. aconteceu com ele. Ele terminou, nadou com os 2 dedos. Eu tava lá nesse. Tu tava fazendo esse full esse ano, Tava. né? Acho que foi 2013. Foi. Acho que foi 2013, eu fiz esse daí. E ele tava com o dedo em faixa Tinha uma quebrado, hérnia, todo né? feio. Em 2013 ele tava recém-operado. Você olhava, vinha todo tortinho no Fabrício vendo. Foi engraçado isso. Ele de ciclo. Rafa, vamos puxar um pouquinho, mais na parte técnica agora. Vamos puxar o assunto para essa parte. Hoje, com mais de 20 anos, né, de experiência, triatletas aí sempre lhe procurando. Eu sou um que vou lhe procurar. Olha aí, por favor, né? Que eu vou precisar, tenho várias dúvidas. Mas como é que é o atendimento junto com os triatletas hoje? Hoje você, além de, como você falou, estudou a nutrição esportiva, depois foi entender da fisiologia do esporte em si, né, das pessoas do esporte, mas casou isso e hoje faz os atendimentos com os triatletas. Como é que é essa pegada? Como é que funciona? E o atendimento é bem diferenciado, né? Você traça um protocolo ali diferenciado, você vê o objetivo, né? Qual é o objetivo desse paciente, desse atleta? Eu quero treinar, eu quero fazer uma prova. São os sprints, são provas mais longas, 70.3, é um full. Você traça o perfil dele, entendeu? Você vê como é a forma de treinamento. Isso também influencia tipo de treino. Quem é teu treinador, como é teu treino. Eu tenho que entender qual é o gasto energético, como é que é o treino dele, quantas vezes ele treina 2 vezes no dia, para entender o que ele gasta, o que ele necessita. Se ele está acima do peso, se ele está no peso adequado. Se está acima do peso, eu prefiro que comece esse tratamento bem antes do ciclo da prova, para que não tenha que emagrecer ele durante o ciclo. Eu gosto de, no ciclo, a gente trabalhar performance e não emagrecimento. Se ele já entrar com peso ideal, pronto, a gente trabalha só mesmo performance e tem um resultado legal. Entendi. Então, só recapitulando, o ideal seria entrar já no peso ideal, né? Se tiver ideal. Que perder peso, seria no período de base antes? Pois é, lá ali na base, porque o que acontece? Quando tu entra no ciclo e tu tem que perder peso, a gente tem que fazer restrição calórica. E aí a tua energia reduz. Entendi. Então compromete teu treino, entendeu? Se tá ali na base antes, se tu já começa o ciclo com peso legal, a gente trabalha só o quê? Melhorar da tua performance. Entendi. Então é bem mais melhor. Ajustes. Exatamente. Uma coisa mais... Aí a gente começa a trabalhar, né, na tua força, recuperação, né, melhorar tempo, a disposição, ajustes de suplementação, da alimentação. Então é bem mais fácil. Só que nesse meio tempo a gente tem que te emagrecer, vai cair teu rendimento. Aí a imunidade cai também. Entendi. Tem que fazer uma restrição calórica, no caso. É uma restrição calórica para perda de peso, né? Mas eu no ciclo eu perco peso, às vezes não tanto quanto se espera, porque o teu corpo já está adaptado ao treinamento. Então, falando de triatletas, assim, eu vivo esse processo, né? Então, assim, quando eu comecei no esporte, eu tinha uma condição física, hoje eu tenho outra bem melhor. Só que, assim, nesse período eu fiz 3 70.3. E todos eles eu vim numa restrição calórica, né? Para tentar chegar... No ciclo, tu disse? No ciclo. No ciclo e até um pouco antes do ciclo. Então, a reposição disso dentro do ciclo é bem mais complicada, né? Pelo menos atrapalha, minha percepção, né? Atrapalha. Quando tu começa a aumentar o volume, eu não tenho como mais restringir, porque eu vou comprometer o teu treino, tu não vai render. Às vezes não consegue nem treinar. Não vai conseguir treinar. Aí as pessoas reclamam muito de adoecer bastante, a imunidade cai, minha imunidade está caindo. A gente está fazendo restrição calórica. Tu tá com gasto energético grande,
o corpo, né, não aguenta. Então, também tem essa. Então, eu sempre falo, gente, entra no ciclo já com peso legal, vai perder peso, perde antes, já entra no ciclo buscando performance. Você vai ter um resultado, a prova maravilhosa. Tudo vai encaixar. Não vai ser sofrido, tu não vai ter aquela lembrança ruim de estar se arrastando, de estar bacana. Porque só o volume já tem aquele cansaço natural. Tu imagina isso com pouco alimento, né? Isso é só para reforçar, né, que o treinamento físico, ele caminha de mãos dadas aí com a nutrição, né? Exatamente. Tem que estar tudo muito bem ajustado, porque a periodização dos dois, né? Você faz um treinamento muito bom, mas se a tua nutrição não estiver adequada, você não tem uma resposta. E às vezes você se alimenta muito bem, mas você fura muito treino, tu também não tem resposta. Então tem que estar encaixado direitinho, né? A suplementação, a alimentação. Muitas vezes, muita gente se preocupa mais com a suplementação do que com a alimentação. A base está ali com defeito. Verdade. E a suplementação, perfeita, mas não está fechando. A base não está boa. E tem gente que troca, né, um pelo outro. Exatamente. Né? Eu vou meter um whey porque eu não vou comer e eu me sinto menos pesado usufruindo do whey do que da alimentação. Não suplementando, mas substituindo. Substituindo, né? Isso, a palavra certa. E quando certa eu digo você come isso como pré-treino, mas isso E aí a pessoa depois fala, Rafael, eu estou correndo melhor, estou desenvolvendo melhor. Energia, né? É diferente. O suplemento, ele é um complemento do que o teu alimento não consegue suprir. Nome já diz. Né? Ele está complementando a tua alimentação, mas a base é a alimentação. Essa tem que estar boa. Com relação às prescrições, né? Uma dúvida que eu tenho. A correlação é por peso, por tempo, percentual, por pace, enfim. Como é que você faz para a gente poder fazer os ajustes de reposição durante os treinos? Vamos lá, isso é bem individualizado. Depende de como você está, da tua musculatura, do teu desenvolvimento, que tipo de prova tu vai fazer, do teu pace, tudo isso a gente leva em conta. Tá? Até, eu estou com muita fadiga, o que eu vou poder usar? Eu estou demorando a recuperar, o tipo de suplemento que a gente usa é diferente, entendeu? Eu tenho cãibra, eu tenho cansaço, eu tenho dor de cabeça pós-treino, a gente repõe mais eletrólito. Isso depende de cada pessoa, entendeu? A gente tem aquela base que sempre usa num ciclo de endurance, que é a creatina, a betalanina, agora nós temos o nitrato é um dos suplementos mais falados nos 2 últimos anos. É verdade, ele tá, vamos dizer assim, na moda, né? Ele, na verdade... A senhora poderia falar um pouco pra gente? Eu vou te falar assim, eu trabalho com nitrato há mais de 10 anos. Né? As pessoas começaram a falar, mas eu trabalho com nitrato há muito tempo. Só que antes a gente não tinha o suplemento de nitrato. Entendi. Aí o que a Rafaela fazia? Mandava bater beterraba antes do treino. Bate o suco da beterraba. O resveratrol também tem essa resposta. Né? E a gente não tinha o resveratrol encapsulado, suplemento... Toma suco de uva, né? Do integral também. Eu fiquei sabendo que é bom, interessante tomar. Aí o Igor me perguntou do caldo de cana antes de começar, a gente teve uma conversa aqui. Já falando pra ele, né? Meio na feira ali, né? Pra comer um pastel com caldo de cana. E aí eu falei, quanto caldo de cana? Foi até uma pergunta que o paciente fez, né? Essa semana. Se o caldo de cana era uma coisa legal, é bacana no pré-treino. Tem uma carga glicêmica legal. Se você for fazer um treino longo, né? Ele te dá uma carga glicêmica, já pensou, tu misturando uma palatinose ali dentro, tu tem um carboidrato de liberação rápida, né? E tu tem o que também? A palatinose de liberação lenta. Então, tu faz explosão e dá continuidade no teu treino. E aí tu associa ali, né, o nitrato ali dentro, tu bota beta-alanina, né, também. Tu tem uma resposta ao último pré-treino maravilhoso. Né? Então, a gente tem muitos recursos, e isso para cada tipo de pessoa. A gente tem que entender qual é o perfil daquele atleta. O que ele sente, quais são as suas necessidades para a gente encaixar. Né? A massa muscular dele está legal? Qual é a proteína? Vou usar quanto de creatina? Tá? A massa muscular dele, ele já é muito pesado, a gente tem que equilibrar para não fazer um volume muito grande de massa. Porque por mais que ele tenha muito músculo, é força, na hora de correr pesa. Então a gente tem que pensar nisso. Então depende muito de atleta para atleta, isso é bem individualizado. Por isso que pegar o suplemento do coleguinha não é legal. Tá vendo aí? Tá aquela tatuagem batida lá. Assim, é lógico, tem uns que já vêm, assim... Sem tirar o mérito dos que hoje já tem no mercado, que você pode consumir a torta e direito. Mas é sempre bom escutar uma nutricionista, né, que ela vai te direcionar para o melhor rendimento, né? Eu sinto falta disso em alguns... Eu pago pela língua. Né?
porque eu vou na tora. Eu vou treino camelo, entendeu? Assim, sem beber água, E sem aí fala, eu consigo aquele negócio, eu consigo fazer. Mas se você fizesse a reposição, você vê como ia ser melhor. Como isso ia evoluir, E a né? tua recuperação. Porque a gente pensa no momento. Só que o músculo, ele precisa da recuperação. E ele precisa também dos aminoácidos, ele precisa dos eletrólitos para se recuperar. Aí, às vezes, eu estou me sentindo cansada no final de semana. Tua recuperação não foi legal. Então, teu treino está comprometido. A gente tem, durante um ciclo, a resposta adaptativa ao treino. Todo dia você treina e teu músculo vai se adaptando àquela condição. Perfeito. Isso a gente chama de resposta adaptativa ao treino. Tem algumas vitaminas, alguns minerais e alguns suplementos que eles atrapalham isso. Então, por exemplo, eu estou num ciclo de prova e eu estou tacando vitamina C para dentro, eu estou atrapalhando minha resposta adaptativa ao treino. Mas a minha imunidade cai, Rafael, o que eu posso usar? Aí a gente lança a mão de uma curcumina, tá? A gente coloca outro tipo de suplemento que não atrapalha a resposta adaptativa ao treino. Até isso tem que ser pensado. Hoje, a internet traz essa gama de informação e às vezes a gente pega o atleta que está tomando um monte de coisa. E às vezes está tomando a mesma coisa nos vários suplementos, não sabe, né? entendeu? E aí eles vêm, isso aqui é bom. Eu falei, é bom, para quem e para quê? Né? Tudo é bom, mas específico para alguma coisa. Então a gente tem que saber para que vai tomar aquilo. Né? A gente estava falando da cafeína. Tem gente que toma bastante cafeína e aquele efeito ergogênico dela acaba não acontecendo naquele momento. Então, a gente trabalhar ela de forma adequada, fracionada, tu tem um efeito melhor dela. Você começa a desenvolver melhor, melhora a força, melhora o foco. Você começa a ter o efeito benéfico da cafeína. Porque às vezes você está tomando tanto que aquilo já é Pronto, placebo, a gente já descobriu mais um defeito meu Vai aqui. anotando aí. Eu já estou anotando. Vai Uma anotando. jarra de café e vai dormir. né? Já mais um Exatamente. negativo aqui. Então, é uma coisa que a gente às vezes faz até abstinência para poder ter esse efeito, tá entendendo? Alguns suplementos precisam de um tempo no corpo para agir, como é o caso da creatina e a betalanina. Eles precisam estar pelo menos entre 32 a 35 dias no corpo para poder ter o efeito benéfico, né? Tem gente que acaba de tomar a betalanina, começa a tomar na semana. Não, já estou sentindo. Não, está sentindo o efeito colateral, que é o formigamento. Isso é o efeito colateral dela. Ela dá uma recuperação, eu estou brincando, ela dá uma recuperação muscular legal, já quando você começa a tomar. Mas o pico dela acontece depois de 30 dias de você tomando. E você tem que ter o uso crônico, tomar todos os dias. E tomar em doses altas, mas fracionadas. Não adianta tomar de uma vez, tem que fracionar. Então, até isso é trabalhado de pessoa para pessoa. Entendi. Tá? Tem gente que tem mais sensibilidade, outras que não. Trabalhar isso aí. Interessante. Adequação de carboidrato. Né? Tem gente que, a minha energia vai embora rápido. Então, a gente calcula o tempo médio, né? Isso que a gente estava até falando, assim, o tempo médio de uso do carboidrato depende muito do teu treinamento, do teu tempo de corrida, do teu gasto energético. Quanto mais rápido você é, mais energia você consome. Então, a necessidade de diminuir esse tempo de ingestão é maior. Né? Então, e o que a gente vê ao contrário, os lentes tomam, né, rápido. Até Aí dá dor antes de começar a barriga, fazer, já exatamente. toma, porque já pensando... Segura, entendeu? Às vezes é aquele cansaço. Falo para todo mundo, gente, os 5 primeiros quilômetros dói, cansa todo mundo, depois passa, né? Tem que esperar um pouquinho, fazer o efeito, tudo isso. Então, depende de pessoa para pessoa. Isso é bem individualizado. Suplementação e alimentação. Né? A tua alimentação também é individualizada. O que funciona para um, não funciona para outro. Tem pré-treino maravilhoso que todo mundo está fazendo, segura legal, eu comer isso, está dando certinho, mas para ti não funciona. Te dá mal-estar, dá dor de cabeça. E a gente tem que pensar em outra estratégia. É verdade. Né? Doutora, a gente falou aqui de creatina, né? Creatina acho que é um dos suplementos, se não o suplemento mais estudado no mundo, né? E com um lastro científico bom e que comprova os resultados dele. Agora, a gente falando de endurance, né? Creatina para atletas de endurance. Quais seriam as vantagens da utilização crônica da creatina, né? Aquela utilizar de forma de depósito, né? Da utilização do consumo da creatina mais voltado para endurance. O que é que o atleta de endurance ele vai ter de ganhos ali com esse consumo da creatina? Eu vou só te falar uma coisa que tu vai ficar assustado. A creatina era um dos suplementos menos estudados até 2008. 2008. Tanto é que ela não tinha estudo que ela era considerada doping. Junto com a cafeína, ela fazia parte da lista da WADA, lá do Comitê Olímpico, como doping. Porque não tinha estudos. Ela tinha um efeito, né, de força ergogênico muito bom, como a cafeína, e as pessoas ligavam isso a um doping. E aí depois vieram os estudos da creatina. A creatina, na verdade, ela é um suplemento
para todas as pessoas. Pois é. Eu uso em pessoas sedentárias, idosos que têm sarcopenia, perda de força. A gente já usa creatina. A creatina hoje, se o paciente chega lá, eu só vou tomar um suplemento, toma creatina. Até você porque tem um benefício dela. É que tem estudos até para saúde mental, né? Tudo, agora, né? Agora tem estudos na melhora da glicemia, né? Melhora para perfil glicídico, melhora na memória. Tem estudos maravilhosos idosos que fizeram uso da creatina, melhoraram a cognição, foco, né? A memória também. E todo aquele efeito de força. Né? Porque a gente usa muito, na época do Covid, as pessoas tinham muita perda de massa muscular, ficavam sarcopênicas quando elas ficavam internadas muito tempo em UTIs, elas perdiam a força, não conseguiam andar. E aí a creatina foi muito usada também nessa época, para a recuperação de força. Eu uso em idosos sedentários creatina para a recuperação de força. E a gente tem um resultado legal. Independente da prática de treinamento resistido ou de qualquer outro esporte? Quando você tem um treinamento, você tem o desenvolvimento melhor. Tá? A condição do desenvolvimento você melhor. Você otimiza o produto, né? Exatamente. Quando ele é sedentário, a gente associa a outro tipo de aminoácido para a gente ter uma resposta legal. E quem não tem treinamento assim com frequência, diário, todo dia, treina esporadicamente, ainda assim, seria interessante o consumo da creatina? Se a pessoa tem baixa massa muscular, está sarcopênico, sim. Tá? É uma questão de saúde, não é nem estético, é a saúde. Né? A pessoa que não tem massa muscular, ela é doente. Né? Eu vejo isso acontecer muito, pessoas que eu brinco até que são falsos magros. Muito magro, com percentual de gordura altíssimo, porque não tem massa muscular. Magro assim, visualmente, esteticamente, né? E o corpo ele é tão inteligente que ele não pode ser pele e osso. Né? Ou ele tem músculo, quando você não tem músculo, automaticamente o corpo ele guarda a gordura porque é fonte de energia para ele, entendeu? Então ele tem essa troca bem inteligente. Né? Então muitas pessoas que você olha e fala, fulano é magro, fulano é sarcopênica, ela não tem massa muscular nenhuma. Você vai fazer uma bioimpedância nela, você vai fazer um DEXA nela, você vê o percentual de gordura alto, porque por falta de massa muscular. E não é saudável. Esse tipo de magreza não é saudável, é uma coisa que eu bato bastante. Quer ser magra, seja magra com massa muscular. Isso é interessante, né? Sempre, né? A pessoa ser magra é sinônimo de saúde. Então, não é. Você vê as pessoas magras, geralmente... Eu ser gordinho assim, do jeito que eu sou é saudável. E eu vou te falar também, assim. Tem essa, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou um gordinho, mas eu sou saudável. Meus exames estão ótimos. A gordura é inflamatória, gente. Então, é uma bomba ali, relógio ali, que qualquer hora ela dispara. Então, tem que se cuidar. Eu costumo falar isso para minha tem esposa. Que se cuidar. Hoje você não está assim, mas ali a qualquer momento né, vai acontecer. Então, não existe isso. O corpo ele tem que estar saudável mesmo. Né, você cuidar. Você não precisa ser um atleta, né, um esportista de alto rendimento, você pode ser o quê? Praticante de atividade física. Você ir 3 vezes na semana, faz sua caminhada, vai um pilates, vai uma natação, vai uma hidro, qualquer esporte você tem que se mexer. Eu só consigo caminhar. Bacana, vai caminhar. Tá? Vai caminhar ali, eu brinco, não vai se arrastar no shopping. Tem que caminhar pensando que está fazendo atividade física. Faz ali, no mínimo, 30 minutos. Vai caminhar, faz a tua atividade. O teu corpo tem que se mexer. E fazer o que gosta, né? Geralmente eu sempre falo, qual esporte? Primeiro, você tem que gostar. E segundo, ter também uma certa aptidão, né? Às vezes a pessoa gosta de um esporte e não tem aptidão. Eu gosto muito de futebol. Vamos pular isso aí, porque... Volta no triângulo, né? É bom você no gol. No gol. Ele fica, inclusive, no gol, que não tem que se movimentar muito, né? Exatamente. Mas sabe o que eu sempre falo, assim? Eu nunca fiz nada, eu não gosto. Não, como é que você sabe? Você nunca fez nada. Nunca fez nada. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer o que? As aulas experimentais. Falei, o que você imagina fazer assim? Quer fazer beat tennis? Vai lá e fala, oi, tudo bom? Eu sou fulana. Queria fazer uma aula experimental. Vai na academia, te apresenta, me mostra como é que é, o que tem. Tem aula de bike, tem aula de tanta coisa. Tem dança. Gosta de dançar? Vai dançar. Faz bem pro corpo, faz bem pra cabeça, né? É tão bom. Você tem que se movimentar. Se movimentando, né? Isso aí. Falando agora de pré, intra e pós-treino. Como é que funciona isso Agora vamos puxar um pouco mais para o endurance mesmo, né? Então, como é que ele funciona nisso? Eu sou totalmente errado a isso. Isso é fato. Faz só tuas garrafadas lá. Faço... Pré-treino, tem as garrafadas lá, doutor. Depois eu vou lhe passar a receita para a senhora. Só que assim... prescrever para os seus pacientes, a garrafada do Igor. Tem dia que eu boto, tem dia que eu não boto, tem treino que é treino camelo, sem água, sem nada, tem outro... Eu até... quase não uso pós-treino, praticamente não uso pós-treino. Que é uma diferença assim. Então, assim,
hoje eu me adapto rápido a essa minha realidade. Eu, Igor, hoje me adapto rápido a essa realidade. Só que assim, eu Agora tenho imagina certeza... o Igor fazendo direitinho. Eu Olha tenho aí, tá certeza vendo? que eu Deus, esse posso é um melhorar sucesso, muito. Igor, A vaga olha aí. vem. Mas assim eu nunca mais coma. ia te dar roda na vida. Amém, recebo, sim. Olha aí, a vaga Mas assim como eu erro, muitos devem estar errando aqui, o pessoal que está nos assistindo aqui, ó, não sigam o meu exemplo. Mas como a gente pode trabalhar isso de pré, intra e pós-treino? Vamos lá. De maneira genérica, assim que a gente isso é possa interessante. entender, né? Vamos lá o perfil, né? As pessoas falam assim, Rafael, eu faço em jejum meu treino. Qual é teu intuito? É performance? Esquece. Ninguém vai performar fazendo treino em jejum. É que nem tu botar teu carro para ir para Presidente Figueiredo sem botar combustível. Tu vai ficar no meio do caminho. Uma hora fica. Entendeu? Tu não vai... mas eu consigo terminar o treino. Teu rendimento não tá legal. Se você começar a ver teus parâmetros lá, o Afonso, que é treinador, ele vê, o rendimento dele não está rendendo, tem horas que melhora, tem horas que cai. Você vê que não tem uma evolução. Ou então está ali na mesmice. Quando você vai fazer um treino para performance, você tem que pensar em se alimentar antes. Se o treino for de longa duração, eu já penso em, durante o treino, também ter essa suplementação. Eu posso usar um gel de carboidrato, eu posso comer bananinha, goiabada, doce de leite, eu posso tomar um intratreino, um repositor hidroeletrolítico com carboidrato. Isso vai de cada pessoa. Tá? Eu, Rafaela, às vezes tenho necessidade de mastigar, eu sinto uma fome, dependendo da quantidade de horas de treino. Então, eu gosto de levar ali uma bananinha, um pão com geleia, né, um pão com goiabada. Por conta da fome mesmo, Porque né, me dá doutora? fome, eu sinto fome, entendeu? Mas tem gente que não, Rafaela, eu sinto que eu fico pesado, usa um gel, usa um repositor, entendeu? Então, isso depende de cada perfil. Mas essa necessidade do intra é quando os treinos são mais longos, né? Treino curto, já vai acabar, não tem necessidade. O que você comeu antes e o que você suplementou, supre até o final. Perfeito. Entendeu? E o pós-treino? Se teu treino é curto, mas é um treino semanal leve, não tem necessidade. Você pode fazer o teu lanche pós-treino normal, continuar o teu cardápio do dia a dia normal. Mas se você teve um treino curto, mas um treino de intensidade, você fez um tiro, um fartlek, alguma coisa assim, eu tenho que recuperar porque no dia seguinte eu tenho um treino. É um treino pesado. Apesar de curto, ele é pesado. Por conta da então, intensidade, repositor, exatamente. E aí, nessa hora, a gente entra com repositor de proteína associado ao carboidrato. As pessoas ingerem muita proteína, tomam whey isolado depois do treino. Cadê o carboidrato? Né? O carboidrato, ele ajuda até a quebra dessa proteína e a absorção dela melhor. Tá, deixa então, é eu fazer interessante. Agora, uma pergunta, antes da gente ver isso aí. É uma pergunta minha agora. Isso Olha, eu vou botar o cartãozinho depois. Agora pronto, ele quer logo. Não, de pera aí graça, que vamos quer logo, solto aqui. Não, é porque assim, Pronto. dizem, né? Como a internet está aí para todo mundo. Consumir carboidrato, por exemplo, eu gosto de treinar em jejum, mas isso sou eu. Mas eu geralmente, quando vou fazer um treino mais intenso ou alguma coisa mais pegada no dia seguinte, e de manhã cedo, eu consumo isso à noite, não muito tarde da noite, mas consumo e vou para o treino no dia seguinte. A minha performance, isso é impressão, não sei se é verdade, mas a minha impressão é que, tipo assim, ele atende a minha necessidade. Lógico, depois, durante o treino, ele vai ficando um pouquinho mais pesado, mas... É isso que eu ia te falar, se o treino é mais curto, ele atende. Né? O carboidrato que você ingeriu, ele ainda está ali, ele consegue... E o depois? É o que você ingeriu antes do treino, Sim, entendeu? entendi. Quando tu virar meu paciente, tu vai aprender que isso é bem diferente, que essa performance vai melhorar. Ela não vai cair, você vai terminar. O interessante é você terminar um treino cansado, mas não acabado. Há uma grande diferença. Tu terminar com o cansaço do treino, mas não com aquela sensação de fadiga. Isso não é legal. Entendi. Meu treino foi pesado, eu tô cansado. Mas 2 horas depois tá de boa, tá entendendo? Quando esse cansaço se arrasta pelo dia inteiro e no dia seguinte você chega já cansado, alguma coisa tá errada, o teu corpo não tá recuperando. Entendeu? Perfeito. Essa é a diferença. Doutora, falando ainda de pós, né? A gente, você falou da questão de alguns consomem proteína isolada, ou seja, só a proteína, não o whey isolado, mas assim, só a proteína de forma isolada. Tem alguns suplementos aí que tem algumas proporções de carboidrato e proteína, né? Inclusive tem algumas marcas que tem o mesmo suplemento, mas com proporção de 4:1 ou 2:1. Qual seria ideal e por que existe essa proporção aí?
Vamos lá, essa proporção depende também do teu gasto, né? Uma quantidade maior de proteína, se eu tive um gasto maior, tá? Esse 2:1, às vezes um treino é um pouco mais curto, mas acabou, né, exagerando, acabei me esgotando, eu faço essa ingestão e eu sei que ele vai recuperar. Mas geralmente os treinos mais longos, a proporção é bem maior, né? De carboidrato de carboidrato em relação, proteína. exatamente. Então, né? o 4:1 seria mais ou menos assim, treinos mais extenuantes, treino mais longo. Exatamente. Ou treinos mais intensos, mais pesados também, que eu preciso desse carboidrato para repor também. Entendi. É começar assim, o interessante é você começar a ouvir seu corpo, né? Esse cansaço. Tem muita gente que fala assim, pô, eu treinei sábado, estava muito sol, passei o dia com dor de cabeça. Não é normal. Desidratou, fadigou, tem alguma coisa errada. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você, do seguinte, como é que eu sei que meu corpo está precisando de alguma nutriente durante o treino? Quais são os sinais? Os sinais, isso. Então vamos lá, uma coisa interessante é assim, aqui em Manaus é muito quente. No dia a dia, a gente já perde eletrólitos normalmente, tá? Então, eu tenho pessoas sedentárias que às vezes eu faço reposição hidroeletrolítica, mesmo sem ela fazer atividade física, porque ela tem desidratação. Tá? Imagina para um atleta que faz treinos aqui em Manaus. Mesmo a gente treinando de manhã cedo, vocês sabem quanto a gente transpira, quanto perde eletrólitos aqui. Né? Então, essa reposição de água não supre a tua necessidade. Ela mata a tua sede, mas ela não repõe os sais minerais que você perdeu. E o que é importante? A gente tem sais minerais que são importantes para a contractibilidade muscular, para o músculo se movimentar e recuperar. Tem muita gente que relata cãibra por desidratação, não pela fadiga, e sim por desidratação. Eu estou fazendo meu exercício legal, eu estou fazendo a musculação, eu estou fazendo liberação, tudo direitinho. Por que eu tenho cãibra? Não é exaustão, é desidratação. Então, essa reposição hidroeletrolítica é bacana, tá? Então, fazer os carboidratos de forma legal. E a gente aqui transpira tanto no dia a dia, que às vezes eu prefiro repositores que tenham o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, para segurar mais água no corpo. Ele é uma fonte de energia, que nem um carboidrato, ele gera energia, é um ponto legal, que ele vai me dar mais energia, mas eu uso como estratégia de segurar mais água na célula, para te manter mais hidratado mais tempo. Entendi. Tem esse ponto também. Aqui a gente perde mais água. Tanto é que quando você chega para fazer uma prova num local onde está mais friozinho ali, entre 18 e 12 graus, sempre o amazonense se dá bem. Faz o melhor tempo, RP em tudo. Por quê? Treino duro, porque você não fácil, perde tantos eletrólitos, teu corpo está adaptado a condições extremas aqui. E eu sentia uma diferença muito grande nisso no 70.3 que a gente fez em Floripa, desse ano. O meu corpo, eu senti que chegou uma hora que ele começou a querer desidratar muito por conta do frio. Isso é meu sentimento, eu não sei se, enfim. E eu não sei se eu ingeri demais proteína, enfim, alguma coisa do tipo. Eu sei que eu não me senti tão confortável quando eu terminei a prova. Eu me senti meio A tendência no frio as estranho. pessoas não beberem tanta água. Elas não sentem a sede. Exatamente. Por isso que a gente perguntou assim, quais seriam os sinais? Assim, seria a sede? Na verdade, a sede já é sinal de desidratação em qualquer pessoa. Então, se a pessoa tem sede... Ela já está desidratando, entendeu? Entendi. Já é sinal de desidratação, isso no dia a dia. Atleta, a gente faz hiperidratação, a gente começa a hidratar antes. Por exemplo, amanhã eu vou ter um longo, eu vou pedalar 2 horas, 3 horas. Hoje, eu já tenho que fazer ingestão de repositor de hidroeletrolítico, eu já tenho que botar eletrólitos para dentro. Interessante. Porque amanhã eu já entro no meu treino hidratado. Eu não vou esperar desidratar para hidratar. Eu já entro hidratado. Entendi. E os resultados são excelentes quando a gente faz isso. Você já começa hidratado, você não tem perda de eletrólito, você vai compensando só. Né? O que você vai perdendo, você já vai colocando. Eu faço tudo errado. Podia ser melhor, né? Esse Kona vem. Vem antes. Interessante. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Pelo nosso clima, né? Na verdade, assim, assim, hidratação. A suplementação, hidratação, quando você pensa no esporte, levar mais a sério, ela tem que ser mecânica. Você não tem que esperar o teu corpo sinalizar, você já tem que fazer. Entendeu? Entendi. Tem que ser ali Então, tudo direitinho. é aquilo que a gente conversou, né? A questão de estratégias mesmo. Definir algumas estratégias para Exatamente. você não Hidratar. sentir... Qual é o teu objetivo e você tem que minimizar os danos no teu corpo ali o máximo possível. Por quê? Provas de longa distância, se você não cuida, ele destrói o corpo. Você vê assim, corrida envelhece. A corrida envelhece quando você não se cuida.
Entendeu? Se você se cuida, você faz a musculação para não ter perda muscular, você faz a fisioterapia para não ter lesão, você começa a fazer suplementação, se alimenta, você vê longevidade, você vê gente, né, 60, 70, 80 fazendo provas. Então, isso depende da tua estratégia. Se você vai na doida ali, na tora, né, Igor? Você sabe que você pode ter vida curta, porque vai vir as lesões, você começa a ter... Muitas lesões vêm por desidratação. Também. Acontece lesões por desidratação. Carências vitamínicas, né, levam a fraturas também. Né? A gente pensa que carência de vitamina D leva a fratura por estresse. Então, isso tudo tem que ser pensado. Quando você pensa assim, eu quero fazer uma prova, né? A estratégia nutricional é te avaliar como um todo. Como é que está o Igor? Vamos pedir os exames, vamos ver como é que está tudo, vamos ver se tem algum distúrbio hormonal, você encaminha para o médico para tratar, vamos ver se a glicemia está legal, vamos ver como é que está toda a parte endócrina, tudo está funcionando. Vitamina, tudinho. Então, quando tu entra no ciclo, você tem que entrar ali, se não for 100%, pelo menos 99% está bacana. E qual a média, assim, geralmente, assim, seria um bom tempo para iniciar um protocolo, né, nutricional, enfim, todo esse acompanhamento para um ciclo? Se você vai fazer um 70.3, 6 meses é um tempo legal. Perfeito. Tá? A gente pega os 3 primeiros meses para te colocar no peso legal e os 3 últimos geralmente é o ciclo, que é o ciclo mais intenso da prova. Perfeito. Tá? Quando a gente fala no full, a gente pensa ali entre 1 ano, 9 meses antes para preparação. Perda de peso, né? Eu falo ali, o negócio é mais pesado, a gente tem que pensar perda de peso, imunidade, né? Você está leve, você está saudável, está com força muscular. Então, ali entre 9 meses seria um tempo legal para a gente fazer. Tô no game. Dá tempo. Doutora, na nossa assessoria a gente tem um cuidado muito especial com as mulheres que praticam a atividade, né? E uma queixa delas, né? Não digo queixas, né? Mas uma observação que elas sempre fazem mensalmente em relação ao ciclo menstrual delas, que afetam a parte de disposição na prática de atividade física do treinamento. Então, geralmente, essa semana a gente costuma fazer sempre uma semana regenerativa ali, porque elas sentem indisposição e às vezes até fraqueza também, não consegue às vezes concluir os treinos previstos, caso a gente se a gente vier a prescrever aí com um volume ou com uma intensidade um pouco maior. Eu queria saber como a nutrição ela pode auxiliar essas mulheres nesse período. Eu vou só voltar para a parte de treino. O ideal é que elas não parem de treinar. Tá? O treinamento ajuda a amenizar, né, esse cansaço, essa fadiga. Um ciclo muito intenso, tá? Ajuda muito nisso, né, também. Tem umas abençoadas, mano, que não sentem nada, fala, bacana, ótimo, perfeito. Mas aí é bom também o conhecimento do corpo dela. Muitas relatam muita cólica, vê se está associada a outro tipo de patologia. Às vezes essa mulher ela tem adenomiose, ela tem endometriose associada, e é bom tratar. Um fluxo menstrual muito intenso leva a anemia leva a diminuição da performance. Entendeu? Então, é bom avaliar, ter uma avaliação ginecológica voltada a isso. Eu faço atividade física, chega nessa etapa do mês, cai meu rendimento, eu sinto isso, eu tenho que parar. Isso é bom ser avaliado. E nutricionalmente a gente tem também como amenizar isso. Né? Faz reposição de ferro para aquelas que têm um ciclo muito intenso, para não ter esse cansaço, essa fadiga, quebra da performance. A gente entra com suplementos para ajudar também. Mas isso tem que ser trabalhado junto, né? Treinamento, né? A nutrição e também a parte ginecológica avaliada, para ver por que está tão intenso assim, tá? Um ciclo normal, ela tem tendência a ter retenção de líquido, aquele cansaço nas pernas, mas se isso é muito mais intenso, alguma coisa tem errado, é bom ser avaliado. No caso, intenso e por vezes incapacitante doloroso, também, né? Exatamente. Tem muita gente que fica incapacitado, fica deitado, e isso tem que ser avaliado. Aquelas cólicas muito fortes, vamos lá ver o que é isso. Pode ter alguma coisa errada, é bom então, se avaliar. Então, a nutrição, ela pode auxiliar também. Sim, nesse período, ajuda, né? bastante. Inclusive, a fitoterapia, a gente tem alguns produtos naturais que ajudam bastante. Caso do óleo de primo, óleo de borracha, melhoram muito o TPM, a parte do ciclo. A gente associa isso, ajuda muito na mulher. Entendi. Até isso é difícil, né? Para a mulher, por isso que a gente procura sempre ter é um período cuidado. longo, porque é o pré e o durante.
É verdade. É bem né? um período longo. A gente pensa em 15 dias Eu já ia ali, falar, umas no 2 mês é bem semaninhas ali cansativo. Não é só o ciclo Tem propriamente retenção dito de ali. líquido, tem tudo isso. Uma pergunta agora com relação a isso. A gente consegue ajustar o treino? A gente teria que ajustar o treino para umas 2 semanas um pouquinho diferentes, com relação a volume de treino, no caso. Porque assim, qual é a minha questão? A minha questão é justamente a pessoa, tipo, não, eu não consigo fazer, vou parar. Não é parar. Não Exatamente. pode parar. É Porque parar piora. Pois É reduzir mesmo, É tirar o pé. reduzir, mas está indo lá, entendeu? Diminui teu ritmo, mas conclui ali. Porque você se a parar gente tem pior. esse feeling assim de... Mas ouvindo de uma mulher mesmo é Uma melhor, coisa- né? A tendência é a gente sentir dor, isso, e querer ficar ali parado. Não é parar. Diminui, vai ali no teu ritmo, mas não para. Porque se parar, piora. Né? E ela, com o passar do tempo, ela começa a ver isso. E quando você começa a entrar no ritmo, você vê que melhora bastante. Até o fluxo menstrual diminui né? quando você começa a treinar bastante. Diminui bastante. Isso é também bem interessante. Você sabe que esse cuidado. muitas mulheres elas fazem o bloqueio da menstruação exatamente por isso. Quando elas entram no esporte, ela pensa nisso. Que como cai o rendimento dela, ela passa esse tempo, ela não rende, sente cólica, sente dores, tudo isso. Elas fazem um bloqueio menstrual para poder treinar. Para não parar, né? No Não caso, parar, mulheres ali de alto rendimento, né? Profissionais Exatamente. que buscam mesmo performance, Exatamente. né? Você imagina, ainda mais no triatlo, imagina você nadar, né, pedalar com aquelas pernas pesadas, até vestir a roupa, né, é complicado. Né, a gente também tem isso. É verdade. Aí, hoje, assim, falando com relação aos seus pacientes, né? A gente conversou, mas só para dar um briefing pro pessoal, a maior parte deles são pessoas comuns, são atletas de alto rendimento. Como é que hoje funcionam os seus pacientes? A procura, né? Pela nutrição. Eu tenho muito atleta amador. Assim, o esporte de alto rendimento em Manaus, ele começou novamente a crescer, vamos dizer, de 2 anos para cá. Várias áreas. O futebol cresceu muito. Tem muito menino bom aí que vocês vão ver sendo lançado. Aí muita gente legal. Essas escolinhas estão lançando muita gente bacana aqui. Né? Eles estão entrando nessas peneiras, estão surpreendendo. O povo da natação está vindo forte de novo. Tem muita gente boa saindo. Então, tem muitos grupos. Tem um grupo master também. As pessoas que jogaram antigamente. Estão competindo gente fora do Brasil. Né? Jogadores de futebol, do basquete, do vôlei. Tem muita gente já montando a seleção master. Está muito bacana. E montando times amadores master e competindo no exterior, fora do estado e no exterior também. Tem né? muita coisa legal. Então, eu também tenho esse nicho. Agora, muita gente que, assim, é o amador mesmo, está iniciando, já está no esporte há muito tempo. Eu tenho muito... Hoje, o carro-chefe acaba sendo o atleta amador. Legal. E de todos os esportes, né? Uma variedade muito grande de esportes, né? Esporte, como a senhora bem falou, né? Não sabia nem que existia, né? A variedade de esportes é muito grande, não apenas endurance, né? Então, você que procura um profissional especializado em nutrição esportiva, a gente está falando com a doutora Rafaela, mas que não é apenas de esporte de endurance, não é só triatlo, não é só corrida, mas é todo e qualquer esporte, né? E você pensa assim, todo mundo precisa, né? Não é da suplementação somente, é da alimentação. É saúde, né? E quando a gente fala assim do futebol, imagina, esses meninos ficam 2, 3 horas no campo, jogando, num sol quente. Tem que ter reposição durante, né? E eles têm um gasto energético. Mas eles têm ali 12, 13 anos, eles fazem suplementação. Eles gastam muito mais que a gente, se você for pensar. Né? Eles têm que fazer essa reposição. Eles precisam sim. E quanto antes você trabalhar isso, né? Exatamente. Você ganha longevidade no esporte também, né? Então, assim, não tem essa de idade, eu acho. Eu acho que se você tá dentro de um... Eu tenho uma filha que ela faz ginástica artística. Ginástica artística. Então, assim, 12 anos. E treinamento de 6 horas por dia. Então, todo dia. Então, assim, é puxado. Ela tem um gasto muito grande. A preocupação de não ganhar peso para poder desenvolver tudo isso. A gente faz o tratamento eu falo que eu tenho pediatra e tudo. Uns pré-adolescentes, crianças, que eles são muito mais responsáveis que adultos. A preocupação deles, eles já crescem com a mentalidade de atleta. Então, eles sempre estão preocupados ali, o que eles vão fazer, E eles fazem direitinho. Porque muitas vezes eles me dão menos trabalho. Porque tá lá e eles fazem direitinho. Isso é uma coisa muito curiosa, né? A criança, eu tenho um exemplo assim de superação de
E de disciplina, hoje o Mika Galvão, né? Que ganhou agora o Super Grande Slam de Jiu-Jitsu, que dispensa dizer o título dele, ganhou o Super Grande Slam, ganhou tudo de kimono e ganhou a DCC agora. E eu conversando, né, com o familiar dele e conversando sobre a rotina dele de treino, e essa coisa que a doutora falou, a questão da disciplina, é impressionante, pô. Então, assim, o resultado não é à toa. Ele é o que é hoje com 20 anos de idade, não é à toa, porque lá desde 13 anos, ele já vem com essa disciplina que... E essa base ela é construída em casa. Exatamente. Em casa você tem que proporcionar isso. Às vezes acontece de eu pegar atletas, né, de alto rendimento, adolescentes, crianças, que comem muita besteira e a mãe chegar, só come... Só um pouquinho. Come hoje. Né? E você vai dizer assim, olha, vamos consertar a base em casa, vamos melhorar a alimentação dentro de casa. Porque eu não posso cobrar essa responsabilidade dele na alimentação se em casa está proporcionando isso. No dia a dia, né? O dia a dia dele, entendeu? Então, isso, o apoio da família é legal. A alimentação da família tem que estar de acordo com ele. Porque é muito difícil ele comer direitinho, com a garrafa de refrigerante, com doce, com a fritura ali, né? A tentação está ali do teu lado. Então, quando a rotina da família muda, isso é mais interessante. Então, ele consegue ter mais esse equilíbrio. Mas ele já vem, quando ele tem essa cabeça do esporte já introduzida desde cedo, ele já vem com essa preocupação de cuidar com a alimentação. Tem muitos que falam para mim, olha, tia, fala ali para o meu pai que ele não pode comer isso. Não é que ele tem que comer. Já vem, né? Até com a preocupação com a qualidade da família. Né? Muito interessante. E já que a gente já saiu um pouco da nutrição, indo para a parte do esporte, como é que a senhora vê hoje o esporte no Amazonas, principalmente assim, corrida, triatlon, ciclismo, esses esportes de endurance, né? Natação, a própria natação. Como é que está hoje? Como é que você enxerga hoje esse cenário do esporte, o crescimento? Hoje a gente vê corrida de rua, acho que com 3 mil pessoas, algumas corridas, e praticantes de triatlon, centenas, né? Como é que você enxerga hoje esse crescimento do esporte de endurance, seja natação, ciclismo e corrida hoje no estado? Eu acho que cresceu absurdamente. A gente treina ali, né, ver a quantidade de gente. Esse boom aumentou muito mais na pandemia. Não sei se vocês perceberam a quantidade de ciclistas, né, as pessoas pedalando, do triatlon, como aumentou bastante. Corredor é um absurdo, a gente vê. Corrida de rua, eu acho tão legal quando vai fazer corrida de rua. Você vê uma senhorinha, uma pessoa ali que você imaginava que há anos atrás ela estava ali no fundo da casa dela sem fazer nada, sem qualidade de vida. Hoje ela está aí. Vê muitos grupos de corrida hoje em praças, condomínios, ali, associações, as pessoas participando bastante. Cresceu muito, mas ainda nós precisamos de uma organização nisso, ser levado a sério. Né? Nós não temos espaços para treinamento. Nós não somos respeitados, né, como praticantes de atividade física. Se você for ver, nós não temos. Nós improvisamos. Você vê em vários lugares onde a orla é fechada todos os dias de 6 às 8 da manhã. Espaços pequenos, cidades com muito mais movimentos, consegue. Por que a gente não consegue? Né? Tem tantos pontos em Manaus, a gente não só tem a Ponta Negra. Criar isso, vários núcleos em vários bairros. Né? Ali a gente tem o São Raimundo com uma orla super bonita, tem o Educandos. Por que não cria planejamento para isso? Eu digo que o esporte salva. Se você bota uma pessoa para fazer atividade física, ele não vai para o mau caminho. Então, se isso tivesse em vários lugares, a gente teria um planejamento maior. Cresceu, mas ainda está de forma desordenada. Nós não temos ainda aquilo organizado. Isso em todos os esportes. Se você for pensar, a gente não tem. Nós temos excelentes nadadores que os pais não têm condição de pagar uma aula de natação. Mas público é muito restritivo isso aí. Né? E quanta gente boa tem aí, talentos que se perdem por falta disso. De incentivo, né? E de condições, às vezes, né? De treinar. Cada bairro grande ter mini Vila Olímpicas, ter centro de treinamento, isso é excelente. Né? As pessoas iriam frequentar. E facilitar a entrada disso. A burocracia para você entrar nesses lugares é tão grande que as pessoas desistem. Né? Eu digo que por que a corrida aumentou muito? Porque é democrático. Pega um par de tênis, vai lá e tu corre. Pega uma calçada e exatamente. corre. Entendeu? É mais democrático. Mas isso podia acontecer em todos os esportes. Tem condição de ser só se organizar. Né? As pessoas começarem a olhar para o esporte de outra forma. Né? É preventivo em todos os assuntos. Se a gente pensar, você melhora a qualidade daquela família, né? Você vai ter uma família, né, muito mais centralizada, você melhora a condição de saúde. Pessoas que treinam adoecem menos.
A gente não tem essa atenção primária, né, da prevenção. Aqui, quando a gente fala no Brasil, a gente já fala em tratamento. A pessoa trata a obesidade, a pessoa trata o diabetes, a pessoa trata a hipertensão. Não há programa de prevenção dessas doenças. Se você começar lá atrás com a prevenção, pensar no esporte como preventivo, você vai ter menos hospitais lotados, menos postos de saúde lotados, porque você tem a prevenção, você tem qualidade de vida. E menos gastos, menos gastos. E aí, já puxando o gancho para frente, né? Então, o futuro hoje no esporte amazonense, a tendência é crescimento, né? Então, assim, como a gente mesmo conversou anteriormente, temos atletas que estão entrando para o alto rendimento agora, né? Tem muitas perspectivas de seleção brasileira, puxando muito para natação. Então, nós temos muita perspectiva, mas tem o seguinte, chega em algumas áreas que eles chegam no topo ali e não vão, sim, entendeu? Perfeito. O que a gente precisa, né? Planejamento para isso, melhoria, tá, do nosso treinamento. Eu gostar de dar aula de corrida, eu gostar de dar aula disso, não me faz treinador. Sim. Eu preciso estudar, eu preciso aprimorar, me especializar para eu estar no mesmo patamar das pessoas de fora. Sim, perfeito. Entendeu? Porque talento é muito bom até aqui. Depois a técnica faz a diferença. Uma coisa é você chegar, outra coisa é se manter. Né? Então a gente precisa disso também. Dessa parte técnica, melhora da parte técnica também. Né? O conhecimento chegar para a gente também, ter essa atualização, profissionalização por parte dos treinadores de quem está ali no esporte. Isso ajuda bastante. Né? Então, essa evolução vai depender de tudo isso. De ter aonde treinar, do ambiente, tá de acordo. E também de quando ela chegar ali, ela ter como continuar. Porque você vê, tem muito talento que chega aqui e fica, desanima, né? E para. Porque não evolui, não tem para onde ir. Ou vai embora de Manaus. Tem muita gente que vai competir por outros estados porque chega aqui e não dá mais. Chega de perder talento para fora. Acho que a gente tem que segurar. É verdade. Bom, doutora Rafaela, considerações finais. Coloque para a gente aí o seu ponto de vista com relação ao esporte daqui para frente, né? Assim, fora essa questão toda de segurar. Hoje o esporte cresceu bastante, a perspectiva de futuros atletas, trabalhando eles aqui na base, a gente consegue evoluir bastante. E fica aberto para você as suas considerações finais. Eu acho que é não desistir, né? A gente plantar semente na cabeça do atleta também, de ele mudar, dele lutar, ele buscar, né? Quando é que eu melhoro o meu treinamento? Quando eu cobro, melhoro. Né? Quando é que eu melhoro minha nutrição? Quando eu cobro uma atenção diferenciada. Entendeu? Então, isso tem que acontecer em todos os setores. Ele buscar essa melhora também, fazer a parte dele também. Todo mundo lutar por isso. Cresceu muito, a tendência é essa de crescer cada vez mais. As pessoas elas estão buscando qualidade de vida. Elas estão buscando até essa forma de desestressar. Né? O esporte vem com essa forma de válvula de escape, desestressar. Eu fui porque minha amiga me levou, mas eu vi que eu fico legal, eu me sinto bem. Às vezes a amiga abandona, mas a pessoa continua. Porque você se sentiu bem, gostou. Né? Não desista, eu não gostei disso, mas eu posso tentar outra coisa. Né? Sempre tem aquela modalidade que você se encaixa. Alguma coisa você vai se encaixar. E tem tanta coisa para fazer no esporte, né? E não precisa de muito. Às vezes as pessoas pensam assim, para entrar no triatlo tem que ter uma boa bicicleta. Não, você tem que ter uma bicicleta. Você pode ter uma boa bicicleta se você for muito bom, se você não for muito bom. Para começar, você tem que só ter uma bicicleta, vai. Eu tenho que comprar um tênis bom, um tênis de placa. Não, compra um tênis e vai. Né? Conforme você vai melhorando, a tua necessidade vai aumentando, você vai pensando nisso, mas só vai. Inicia, né? Inicia. Não fica só na vontade, não deixa só no planejamento ali no papel, coloca em prática. E assim as coisas vão crescendo. Mas assim, posso dizer que aumentou ali 100% a busca em todos os esportes, né? Hoje você passa nessas escolinhas de futebol, um absurdo de menino ali, né? Uma explosão de gente ali, o vôlei voltou em alta. Também, muita gente. Era um esporte que eu acho lindo, tudo estava muito parado, começou a movimentar. Os jogos escolares,
né? Eu frequento, eu tenho filhos, você vê os jogos escolares hoje, uma movimentação muito grande, que acontecia lá na minha adolescência e ficou muito tempo parado, e hoje em dia a gente vê Tá voltando. as escolas movimentando isso, e os jogos mesmo, né, internos, jogos, né, do Amazonas, jogos municipais, sendo muito movimentados pela escola. As escolas, elas têm que priorizar não só... Porque isso acontece muitas vezes, essa paixão para o esporte dentro da escola. E às vezes, quando a escola é muito conteudista, esquece da parte lúdica, esquece da parte esportiva. E isso faz a formação daquela pessoa, ajuda muito na formação daquela pessoa. Tem que ter não é só pensar no conteúdo. balanço, né, disso. Né? Eu até costumo falar que hoje o mundo não é só de pessoas inteligentes, é de pessoas criativas, né? De pessoas dinâmicas. E o esporte ajuda isso muito. Né? Então, as escolas pensarem também nessa parte da criança. O esporte, ele leva esse coletivo ao social, você sociabiliza com as pessoas. E quantas a gente vê hoje em dia com problemas de depressão, ansiedade, tudo isso. Quando você sociabiliza, você faz uma atividade, tudo melhora. Então, essa base também na escola é muito importante. É mudar a cabeça de um todo, né? Em casa, na escola, é no dia a dia. Cada um fazer a sua parte, que a gente vai ver cada vez mais o esporte crescer. Eu torço muito por isso. Eu sou apaixonada, né? Eu falo, quando o Afonso ligou, bora. Eu vou falar de que eu gosto, tá na hora. Eu falei, não precisa nem falar, eu vou, já tá combinado. Porque falar de esporte é muito gostoso, né? Quem pratica, quem vai, sabe como é gostoso. É verdade, Igor. Hoje, nesse episódio, uma verdadeira aula a gente teve, assim, não só de esporte, mas de nutrição esportiva. De vida também. E de vida, né? Então, doutora, assim, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado esse convite, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma verdadeira aula, eu acho que quem está assistindo aí ganhou muito, né? Assistindo esse episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente e, como forma de gratidão, a gente queria lhe dar uma lembrança, que é um boné que a gente sempre dá aí para os nossos convidados. Eu queria que... Posso pegar? Pode, é seu. Eu que tenho que perguntar se eu posso pegar. Olha aí, ó. Olha aí. Então, muito obrigado. Eu vou ser Rosinha também. Olha aí. Avisa pro Max, Tá pros meninos, que eu também tenho uniforme. Então, muito obrigado mesmo, doutora. Muito obrigado. Olha, foi um prazer enorme, como falei, falar de nutrição esportiva, de esporte, para mim é um prazer. E com vocês isso fica muito mais agradável, fica leve. Isso, obrigado. Só chamar que eu volto. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Pessoal, esse aqui é mais um episódio que foi pro ar. Espero que tenham gostado, esclarecido várias dúvidas. E aí fica para a próxima. E Valeu. Não esqueçam de ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. Valeu. É isso aí. Tchau!